Boa noite, pastor. Tudo bem? Boa noite, Juliana. Tudo bom? Tudo bem, o senhor? Tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Quero te agradecer muito por estar aqui hoje. A gente teve um probleminha de não conseguir entrar antes. Toda hora que a gente entrava na live, a live caía, né? Mas agora a gente conseguiu, graças a Deus. Quero te agradecer muito e quero te apresentar para o pessoal que está aí entrando, tá? Gente, Tá. quem está entrando agora, manda um convite para quem vocês acham importante assistir essa live. O pastor Rodrigo, ele é o pastor reformado, né, da Igreja Reformada Resgatar. É casado, né, com a Daniele e pai de 3 filhos, né, pastor? Isso, por enquanto. E, e o pastor Rodrigo, ele começou a ser mais conhecido por conta dos posicionamentos que ele tem em relação à política, em relação à cultura, contra a cultura, né? Eu mesmo acabei conhecendo o pastor Rodrigo por conta de uma live que ele fez, eu acho que sobre o feminismo com a Thaís. E eu acredito que começou a crescer muito porque poucas pessoas têm coragem de falar aquilo que precisa nesse meio, né? Então, o pastor Rodrigo começou a se destacar muito por isso e a gente teve um contato. Eu vi alguns conteúdos que eu achei bem interessante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algo que tem nos afetado muito nessa geração. Então, a gente tem visto, pastor, hoje, uma geração que adoece mais cedo, né? Uma geração que sofre de transtornos de ansiedade mais cedo, sofre de depressão mais cedo. Temos uma avalanche de suicídio em adolescentes com a idade muito mais nova do que a gente tinha antes, né? A faixa etária caiu para o suicídio, etc. E tudo isso a gente vai analisando e vai vendo que é muito por conta deles terem tudo e não terem nada, né? Porque dentro deles as bases não foram bem estabelecidas. E uma dessas bases que a gente entende como sustentação, que nos norteia, que nos segura em muitos momentos da vida, que nos impede ou nos direciona para um caminho diferente, é a fé cristã, né? Então, eu queria que o senhor explanasse um pouquinho para a gente o que essa geração que resolveu escolher as próprias regras, resolveu escolher a própria ideologia, o que fazer, o que acha certo, né? Meio que o Telemann, né, do Aleister Crowley, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. O que essa geração tem tido como consequência, né? E quais são os fundamentos, quais são os ensinamentos que essa geração vem trazendo, aplicando, divulgando, doutrinando nas escolas, que tem feito com que elas cheguem nessas crises emocionais, nessas crises existenciais mais cedo. Juliana, primeiro que eu acho que você já deu uma resumida espetacular. É quase que eu fui vendo os seus tópicos ali e fui vendo o que eu havia preparado para falar com base no que você já havia me falado. Uhum, É isso, a fé cristã, o abandono de Deus. Eu vou começar falando assim. Camus, ele escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. É uhum, baseado num mito de Sísifo. A ideia era a seguinte: Sísifo foi punido pelos deuses a uhum, carregar uma enorme pedra para o alto de uma montanha. E cada vez que ele uhum, chegava lá, essa pedra rolava. E ele tinha que fazer isso eternamente. Era a uhum, ideia da total ausência de propósito, de um uhum, esforço que não tinha nenhum objetivo, porque ele tinha que recomeçar. Então, ele começa o livro falando assim: a única pergunta que importa na filosofia é saber sobre suicídio. Essa é a única pergunta. E aí ele uhum, continua. O que ele quer dizer com isso? Saber se a vida vale a pena ou não, se há propósito na existência ou não. E aí uhum, ele vai passar o livro todo dizendo que não existe propósito na existência. Por quê? Porque não existe Deus. De maneira que a pergunta dele, olha, a única pergunta que importa é saber se há propósito na vida. A única pergunta que importa na filosofia é o suicídio? É sobre o suicídio? Você pode reformular essa pergunta com base no livro dele. A única pergunta que importa é saber se Deus existe. Porque se uhum, Deus não existe, não existe propósito.
Não existe também certo e errado. Não existe nada na realidade. Então, como você falou, o aumento do suicídio. O suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens. É realmente um absurdo. E por que isso acontece? Como você mencionou, o que tem sido ensinado nas escolas? Darwinismo. Darwinismo, socialismo. Ideias totalmente materialistas, que prega a total ausência de Deus. Então, as pessoas acham que elas podem falar para o jovem, olha, não existe Deus, portanto, se não existe Deus, também não existe propósito algum na existência. Não existe nada. E aí eles acham que isso não vai ter uma implicação direta. É claro que haverá. Porque, por exemplo, pegando o próprio mito de Sísifo, a ideia de rolar a pedra morro acima. Por que a gente, por exemplo, decide deixar de comer certas coisas? Porque a gente tem um propósito, saúde, ou alguns beleza. Então, você suporta qualquer tipo de sofrimento se você tem um propósito. Mas a existência humana, ela é basicamente sofrida. Ela é sofrimento. Por exemplo, o meu trabalho. Eu amo o meu trabalho. Eu sei que tem pessoas que falam assim, trabalhe naquilo que você gosta e você não vai trabalhar dia algum. Gente, eu amo o que eu faço, mas é pesadíssimo, como qualquer outro tipo de trabalho. Então, a existência humana, ela é sofrida. A maternidade é espetacular, mas é sofrida. A existência é sofrida. Mas como a gente tem ânimo diante de um mundo de cardos e abrolhos? Propósito. Então, a moça consegue fazer uma caminhada, uma corrida, mesmo que seja sofrida, porque ela vê um propósito naquilo. Então, o propósito a capacita a enfrentar os sofrimentos, a rolar a pedra morro acima. Você rola qualquer pedra se você vê um objetivo. Agora, a total ausência de Deus, é claro que leva a isso. E o interessante é que o Camus, ele vai dizer o seguinte, não, quando você retira Deus, você retira o propósito, mas você também retira as obrigações morais. De maneira que retirar Deus da equação faz com que você seja livre para viver o momento. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, olha, o ideal de vida seria, por exemplo, de Dom Juan. Ele cita isso no livro. O que é o Dom Juan? É o cara que ele vive com a mulher por noite. É claro que tem que ser o Dom Juan, não pode amar uma mulher. Por quê? Amar uma mulher também implica em sofrimento. Veja, se eu amo a minha esposa e eu gosto dela, e aí então ela me trai ou ela vai embora, eu sofro. Se ela morre, eu sofro. Agora, se eu durmo com uma mulher por noite, e daí? Eu não estou nem aí para ela, eu apenas usei ela, eu apenas a usei, e no outro dia ela foi embora, se ela morrer, eu não estou nem aí. Ou seja, esse é o único tipo de vida que ele diz que é maravilhoso. O problema é o seguinte, o problema é que ele, Camus, europeu, bonitão, famoso, ele podia viver como um Dom Juan, dormindo com uma mulher por dia. A maioria não é um Dom Juan, a maioria não é bonito, a maioria não tem dinheiro. Ou seja, para a maioria de nós, a vida é sofrida. E o que Camus vai dizer é o famoso vida louca, viva o momento, sem Deus, viva o momento. É o Hakuna Matata lá do Rei Leão. Olha, sem preocupação, vamos viver o momento. O problema, pegando o próprio mito de Sísifo, é que os nossos momentos, grande parte dos nossos momentos, são carregando pedra. Então, esse seria a primeira base, que eu acredito, que vai explicando todo tipo de desgraça e de sofrimento. A falta de um Deus absoluto declara também que não há valores e nem propósito. Ou seja, não há esperança alguma. Então, aí a gente já começa aí. E aí você tem, em segundo lugar, aqueles que não... Eu, assim, com base nos meus estudos, do que eu já estudei, eu tento lembrar uma época tão ateísta quanto a nossa. Eu não lembro. Você tem idolatria em toda a época, pessoas adorando falsos deuses. Mas o ateísmo sempre existiu. Mas como hoje, eu acho que nunca houve. Eu não sei se estou errado, mas eu acho que nunca houve. Sim. Então, eu acho que explica em muito esses problemas emocionais e o aumento do suicídio de uma maneira assim absurda. E aí, a gente parte para o segundo problema. Aqueles que não são ateus são crentes. Mas em que Deus? Em que Deus eles são crentes? Eles dizem que creem num Deus, mas um Deus que eles criaram. Gênesis declara que Deus nos fez conforme a sua imagem e semelhança. Mas, inclusive, os crentes de hoje, eles têm criado um Deus de acordo com a imagem e semelhança deles, ao seu próprio gosto. De acordo com a sua necessidade, né? Exatamente, exatamente.
Vou dar um exemplo, bem simples. Uhum. Você chega e pergunta em que os crentes de hoje, cristãos, evangélicos, católicos, no que eles creem. E é muito engraçado que grande parte dos evangélicos modernos, dos cristãos modernos, eles vão falar assim: meu Deus não manda ninguém para o inferno. Uhum. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Aí você pergunta para essa pessoa: ok, como você chegou a essa conclusão? Deus desceu aqui e falou isso para você? Ela diz: não, de maneira alguma. Então, você conhece alguém que falou com Deus e Deus disse isso para essa pessoa? Não, também não. Então, como você chegou a essa conclusão? É o que eu sinto. Ou seja, é o máximo da loucura. Seria mais ou menos assim. Quer falar, Juliana? E fé não tem nada a ver com sentimento, né, pastor? Fé não tem nada a ver com sentimento. Com certeza. Na verdade, no e aí, momento então, que você menos sente, é que você mais precisa ter fé. Verdade, né? É verdade, verdade. Então, olha o tamanho do absurdo que é isso, e os crentes dizem isso com a maior naturalidade. Uhum. Imagina, como que eu posso conhecer alguém, uma cidade que seja, vai São Paulo. Uhum. Olha, ou eu fui lá, ou eu conheço alguém que foi lá e me trouxe fotos, imagens, alguma coisa nesse sentido. Agora, imagina o seguinte, eu nunca fui para São Paulo, nunca vi com os meus olhos São Paulo, e não conheço uma pessoa sequer, não tenho uma imagem sequer de São Paulo, nenhuma testemunha que foi a São Paulo. No entanto, eu digo assim, não, São Paulo tem uma praia maravilhosa. Aí alguém pergunta, com base em que você diz isso? Ah, eu sinto. Ou seja, hoje você nota como que, você mesmo disse, a fé não é baseada no sentimento. Mas os pastores, para atender a sua clientela, é justamente isso que eles dão. Os cultos são regados a emocionalismo, a palavras de ordem do tipo Deus ama você, e é claro que eu creio nisso, mas é apenas isso. Não se ensina as doutrinas bíblicas, não se ensina sobre Deus a partir da revelação bíblica, que é a Escritura. Na realidade, a Bíblia é utilizada apenas como uma desculpa para que os pastores preguem aquilo que dá na cabeça deles. Ou seja, então, eles não têm crenças firmes. Porque alguém que diz assim, olha, é o que eu sinto, ele não tem crenças firmes. E se ele não tem crenças firmes, é óbvio que as suas emoções também não serão firmes. Então, eu vou dar o meu exemplo. Meu primeiro filho, nasceu com um caroço na cabeça. Enorme. E o médico disse que era um tumor, a gente teria que arrancar. Um recém-nascido, a gente ficou apavorado. Assim, a gente achou que meu filho não ia sobreviver, principalmente com base no que o médico havia dito. Então, foi o pior dia da minha vida até aquele momento. Eu estava profundamente triste, não poderia ser diferente. Mas foi engraçado que a pediatra chegou para mim, para minha esposa, e falou assim, nossa, em situações semelhantes a essa, os pais não ficam como vocês estão. Primeiro eu falei, como? Arrasado? Porque eu tô arrebentado aqui por dentro. Mas ela dizia, mas olha que coisa, eu estava profundamente triste, mas ela disse, não, você está em paz, é isso que eu sinto. E por quê? Por que isso aconteceu? Por conta das minhas convicções. Sim. Que eu aprendi na minha fé. Primeira convicção que eu aprendi no meu cristianismo histórico, que é que eu sou mal, que a razão do mal no mundo é por conta do pecado humano, que a partir do momento em que o homem pecou, todo tipo de desgraça se tornou regra. Então, por que acontece isso? Eu não tinha dúvida por que pessoas morrem. A minha dúvida é por que pessoas sobrevivem. Eu não tinha dúvida, não tenho, por que aviões caem. Eu entendo completamente por que aviões caem. Aviões caem porque nós pecamos. Eu não entendo porque aviões saem da sua origem e chegam ao destino. Haja visto que somos pecadores, todos nós deveríamos já ter nascido mortos, diz a Escritura. Esse é o dogma cristão histórico, chamado pecado original. Ok, essa é a primeira crença. A segunda crença, que é cristã histórica, é de que Deus é soberano sobre o bem e sobre o mal. Ele controla todas as coisas. Ele é soberano sobre a criança que nasce, saudável, e inclusive sobre a criança que nasce com alguma deficiência. Como diz a palavra do Senhor em Êxodo, que declara, quem fez a boca? Eu. Mas quem fez o mudo? Eu também. Ou seja, então eu estou citando aqui dois dogmas históricos da fé cristã, do cristianismo histórico. Foram esses dois valores que eu aprendi ao longo da minha caminhada, que são valores defendidos ao longo de 2000 anos de história da igreja, que me sustentaram na hora da minha angústia. Ou seja, o que eu estou tentando dizer então?
por conta de falsos pastores, por conta do pecado humano, por conta de pastores que mentem, de padres que abusam, muitas pessoas, então, eles fugiram de valores morais absolutos, de dogmas, de igrejas organizadas, e elas começaram a cultivar um cristianismo caseiro, moldado à sua própria imagem, de acordo com as suas emoções, que são volúveis, que mudam a cada instante. Ou seja, elas não têm crenças sólidas, não, bem desenvolvidas. Não, as suas crenças são baseadas nelas mesmas. Portanto, pessoas assim, elas não podem ser estáveis emocionalmente. Não há como serem. Por quê? Porque suas crenças mudam a todo instante. Como Paulo fala, que nós não sejamos guiados por todo vento de doutrina. Então essas pessoas, elas abandonaram o cristianismo histórico, elas abandonaram a fé cristã histórica. E justamente por isso, elas, quando se veem diante de um problema, elas não sabem explicar. Por quê? Porque elas não foram realmente ensinadas. Então, para mim, esse é o segundo problema. O primeiro, a falta de fé. Segundo, uma fé errada, que não é baseada realmente na escritura, é baseada mais nelas mesmas. De maneira que elas utilizam a escritura apenas como uma desculpa para ratificar as suas próprias ideias. Então, para mim, esse seria o segundo ponto aí. Quer comentar, Juliana? Estou falando demais aqui, Juliana. Não, o senhor tá aqui para falar mesmo. E eu acredito que, assim, a gente tem duas vertentes. A gente tem aquelas pessoas que, por conta de todo o histórico, eu acho que a gente teve, desde do fim dos anos 90, uma onda neopentecostal muito grande no Brasil, que trouxe para um povo que já era religioso um pouco mais de religiosidade, né? Religiosidade. E aí isso fez com que alguns cristãos tivessem uma decepção muito grande, porque depois a gente vê mega igrejas e mega instituições que a única preocupação delas é se aproveitar da fé do outro para tirar o que o outro tem, né? Verdade. Então isso é uma coisa assim, que eu acho um absurdo, mas eu acho que muita gente desistiu da igreja, né? Da igreja brasileira, não da fé. Mas por conta de não estar numa comunidade onde ele é alimentado da palavra e etc., ele começa a ter essa fé abalada e ela vai por todo o vento de tempestade, porque ele não tem uma bússola, não tem um tripé que o sustente, sabe? Então eu acho que a gente tem esse problema, que é o número de pessoas que abandonam o dito fé cristã, né? Eu não estou dizendo que a pessoa não crê mais em Deus, mas de mesmo viver a fé cristã. E uma outra parte, pastor, eu acho que já cresceu nessa última geração, vendo todos esses escândalos, não tendo dentro de casa uma educação cristã sólida, e quando foi para a faculdade, foi para o colégio, foi muito fácil que elas fossem doutrinadas por toda essa contracultura que veio marxista, esquerdista, etc. Por quê? Porque você pegou pessoas que não tinham fundamento. A gente vê, por exemplo, jovens na igreja que até entrar na faculdade parece que a fé dele é inabalável. E depois que ele entra na faculdade, ele começa a fazer um monte de questionamentos. Você vê gente que da noite para o dia se transforma, né? Simplesmente chega para os pais e fala: eu não acredito mais em nada disso, porque o meu direito é ter liberdade para fazer o que eu quiser, inclusive a liberdade sexual, inclusive a liberdade de usar o que eu quiser, a hora que eu quiser, para eu me sentir como eu quero me sentir. E o resultado disso eu acho que tem sido essa geração adoecida. Então, quando eu falo que o abandono da fé cristã trouxe essa geração mais fragilizada, é porque a fé é que nos dá base. No momento que tudo ruir ao nosso redor, só fé, só crença em alguém que é soberano e que tem um controle de tudo e de todas as coisas, e que inclusive te ama ao ponto de ter dado seu próprio filho para morrer no seu lugar, é que faz você se manter são, é que faz você se manter firme, por mais difícil que seja a situação. Então, eu queria que o senhor, inclusive, explanasse um pouquinho de como essa cultura que é doutrinada nas faculdades,
que vem já de uns 20 anos para cá, muito forte. Eu acredito que desde 64, mas de uns 20 anos para cá, isso assim se alastrou. O Aham. que ela fala sobre Deus? O que ela ensina sobre Nada. Deus? Né? Exatamente. Juliana, você falou uma coisa ali, eu já vou tentar responder a sua pergunta. Você disse o seguinte: muitos jovens, eles parecem tão inabaláveis nas igrejas, chegam à faculdade e dizem, olha, não quero, não sou mais cristão. Eu acho que você definiu corretamente, é isso mesmo. O que muitos pastores fazem hoje em relação aos jovens? Eles acreditam que os jovens precisam de entretenimento. Eles acham que a gente tem que fazer um culto estilo rave para atrair os jovens. Eles acham que é isso que os jovens precisam. E aí, você pega jovens, você ajunta um monte de jovem. Jovem ama estar com outros jovens. Você põe uma guitarra muito louca lá. Eu amo, na minha igreja tem guitarra. Mas isso não é para atrair jovem, porque nós gostamos, faz parte. O meu louvor é que é super animado, mas não é para atrair ninguém. É simplesmente porque nós somos assim, gostamos e por aí vai. Mas eles acham que é uma guitarra que evangeliza, não é mais o evangelho. E aí, esses jovens, o que acontece? Eles estão muito animados ali, você pensa que eles estão realmente demonstrando uma fé muito intensa. Mas não, é só um clube. Há um pastor ali na frente, geralmente de jovens, mais ignorante que quase todos aqueles outros jovens que estão ali. É interessante que o Antigo Testamento dizia que uma das maldições que Deus ia dar para o povo era: eu vou colocar meninos para liderar vocês. Meninos, crianças. Aí então você tem o quê? Um sábado à noite. Uma agitação. E aí eles saem dali e vão comer um lanche. E aí os pais acham: nossa, como que meu filho está firme na igreja? Olha que tanto de programação. Olha como que ele está ocupado. Mas não se ensina nada sobre marxismo na igreja. Nossa, minha bateria está quase acabando aqui. Lucas, meu Deus. Deixa eu só ver aqui. Aí, Juliana, o pai olha e fala: nossa, como meu filho está firme naquela igreja. Como que ele está animado, ele não vê a hora de ir ao culto de sábado. Que lindo. Mas nada sobre ensinar darwinismo. Vamos ensinar darwinismo para eles. Para que eles saibam que o darwinismo é uma balela. Meu filho estuda em casa, pratica homeschooling. E eu ensino para ele sobre isso. E às vezes ele ouve na televisão, fala, né, alguma coisa sobre darwinismo, ele começa a rir. Ele fala: pai, que argumento tolo. Meu filho tem 12 anos. Que tolo, que argumento mais pueril. Só que esses jovens não foram ensinados assim. Eles não foram ensinados em nada. Não ouviram sobre feminismo, não ouviram sobre socialismo. Aí eles chegam à faculdade. Socialismo, darwinismo totalmente materialista. Não dá para conciliar com a fé cristã. Então vem como uma metralhadora. Os argumentos são frágeis. Os argumentos do socialismo, do feminismo, do darwinismo são extremamente frágeis. Frágeis. O problema não é que os argumentos da fé cristã são frágeis. É que esses jovens não foram realmente ensinados na fé cristã. Eles não foram realmente doutrinados na palavra. Por isso, então, quando eles chegam à fé cristã, quando eles chegam à faculdade, o que eles abandonaram não foi a fé cristã. Foi, na realidade, um espantalho que eles chamavam de fé cristã. Então, você faz um teste hoje. Quais são os grandes pregadores aí que fazem muito sucesso na internet? Aí você vai lá e olha o título das mensagens. É basicamente apenas isso. Olha, Deus te ama, Deus é consolo, e só. E nada de realmente ensinar. É engraçado, É um pouquinho de autoajuda misturado com a graça e acabou, né? Olha, perfeito. Exatamente, resumiu exatamente isso. Exatamente. E é impressionante como que eles têm uma preocupação com a autoestima dos jovens, né? Nossa, como que a gente precisa restaurar a autoestima. E aí você não tem uma pregação com ênfase como a de João Batista de Jesus, de confronto em relação ao pecado. O maior problema das pessoas não é que ai, tadinha delas, elas são tão... Elas precisam se amar mais. O que Jesus disse foi o seguinte: ame o próximo como a si mesmo. Nós já nos amamos demais. Tanto é que ele diz o contrário: se quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo. Deixar de amar a si mesmo e amar o próximo, e amar a mim. Ou seja, aí você pega um jovem, por exemplo, que ele é problemático, e por conta do que você também já mencionou, uma família totalmente desestruturada.
E, obviamente, o pecado também se instala no coração, já está no coração desse jovem. E aí esse jovem está ali. Por mais que tenha essa fragilidade na sua família, todos nós somos pecadores. É isso que a Bíblia diz. O que um ímpio precisa ouvir é que ele é maligno, é que ele é pecador. Todas as pessoas, não importa se ela vem de uma família desestruturada ou estruturada, elas são pagãs, ímpias e malignas, pecadoras. Elas estão indo para o buraco. O que uma pessoa que está indo para o buraco precisa? De estímulo ou de repreensão? Repreensão. Elas precisam ser advertidas sobre os seus pecados. E aí, então, em meio a essa repreensão, em meio à pregação do Evangelho que confronta o pecado, aí também está a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que cura as nossas feridas. Com certeza. Mas eles aniquilam essa parte. Eles arrancam essa parte do arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eles só pegam essa parte, o reino dos céus. As coisas boas. A mensagem de arrependimento foi retirada. E justamente por isso, esses jovens, então, estão lá no mundo e às vezes eles dizem assim, poxa, meu pai me abandonou. Como alguém pode ter me abandonado? Eu que sou tão especial. Eu sou tão maravilhoso. Como alguém pode ter me rejeitado? Mas aí chega um pastor e diz, vocês são espetaculares. Jesus nunca disse para pecadores, vocês são espetaculares. Jesus disse para o seu povo, vocês são o povo amado de Deus. Para pecadores, a pregação foi, arrependam-se. Então, essa multidão de pessoas estão ouvindo essas mensagens de autoajuda. E nada sobre seus pecados. E o que o ego delas está. O que está acontecendo com o ego delas? Apenas se inflando. Inflando mais ainda. E aí é justamente por isso que essas pessoas, elas não têm nenhuma solidez. Elas são frágeis e os pastores estão as deixando mais frágeis ainda. E não estão as preparando para a faculdade e para a vida. Porque estão apenas entretendo esses jovens. Sim, porque é parte do que nós fomos chamados para fazer, né? Porque a eclésia é o governo, né? Que nós deveríamos estar exercendo. Ela não diz só sobre a igreja, a instituição religiosa, mas o governo que nós deveríamos exercer em todas as áreas, né? Na educação. Exato. Muitas pessoas, por exemplo, não sabem que as maiores faculdades, Harvard, por exemplo, entre outras, foram fundadas por cristãos, né? Protestantes, e foram fundadas por cristãos para que houvesse o ensinamento. E hoje exatamente. estão totalmente dominadas, né? Exatamente. Então, a minha grande questão é a grande brecha que nós abrimos para que houvesse uma entrada tão grande dessa doutrinação, desse ensinamento em massa, que tem uma geração que parece que anda cega, acreditando nisso. Foi porque nós paramos de pregar o evangelho da forma que deveria? Foi porque a gente partiu simplesmente para falar só de graça? Não que a graça... Não estou falando que a gente não tem que falar da graça. Eu acho que quando você chega todo sujo, todo imundo, a palavra de Deus diz assim, venha como você está. Exato. Eu não quero saber o seu pecado, a sua lista de pecado, o que você fez e deixou de fazer. Venha como está. Se a palavra também de Deus também fala que se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos limpar, nos purificar. É a mensagem do evangelho. Né? Exato. Você não tem restrição para você chegar até o trono da graça. Só que a gente diz assim, a salvação... Ela é um dom de Deus, ela é gratuita, porém, o nosso discipulado, o nosso aprendizado, o nosso desenvolver a salvação, como diz a palavra de Deus, ele custa. E ele custa renúncias diárias, né? Se a gente for analisar, a gente vê as igrejas oferecendo muitas coisas boas, mas que não passam pelo crivo da cruz. Então, pode ser muito legal, pode ser muito bom. Mas se não passar pelo crivo da cruz, meu amigo, não é cristianismo. Não serve. Né? Então, assim, eu lembro que uma vez, numa palestra, depois a pessoa chegou para mim e falou assim, Juliana, sabe, eu gostei bastante do assunto que foi desenvolvido, mas eu achei você um pouco radical. Aí eu falei assim para ela, querida, mas Jesus era radical. E o evangelho, ele é radical. Então, se você achou um pouquinho radical, tá alinhado.
É isso mesmo. Eu não vou chegar e massacrar um pecador e ninguém que tenha cometido pecado nenhum, porque Jesus mesmo não fez isso, né? Jesus, quando se deparou com a mulher adúltera, ele não a apedrejou, muito pelo contrário, ele fez que os outros tivessem consciência que todos eles eram pecadores Eram também. E a pecadores. própria palavra diz que todos nós Uhum. pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então, Exatamente. eu não estou ali para apontar dedo para ninguém, mas a partir do momento que eu estou falando com o público cristão, que se diz cristão e que se diz disposto a deixar as velhas vestes para trás, o Egito para trás, e seguir aquilo que a Bíblia diz, Exato, meu amigo, exato. você vai ouvir aquilo que é verdade, né? É. Então, eu acredito que, assim, parte do que a gente teve de abertura para tanto legalismo foi exatamente a gente fugir dessa essência, né? Quando, por exemplo, já tive situações que a pessoa falou assim, não, só aconselha, tá? Se aparecer demônio, essas coisas assim, você não expulsa, não mexe. Eu falei, não, mas peraí, então vocês não leram a Bíblia direito, sabe? Já vi situações que um apóstolo chegou para mim e falou assim, ó, tô brigando com fulano, e você tem que escolher de que lado que você vai ficar. Eu falo, pastor, mas a Bíblia diz o contrário. Diz que você tem que chamar fulano na sua frente, né? E mais uma testemunha. Então, você vê assim, que é um carnaval. Na hora de se aplicar aquilo que é a palavra de Deus, isso se perde. Porque as pessoas, elas falam, né? É só emoção. É uma coisa assim, de autoajuda, misturado com um pouco de coaching, com um pouco assim... Você é mais vencedor, você nasceu para ser o cabeça, mas aí não fala da outra parte, né? Que ninguém fala, né? Exato, então, eu acho que tudo isso contribuiu para que a gente tivesse uma geração que não tem base. E é por isso que ela é tão facilmente influenciada. E outra coisa que eu acredito que a igreja pecou, e muito, foi viver só um entusiasmo de poder, né? A gente teve aí uma era que era só poder, né? Caía, o povo caía, era uma coisa de louco, assim. Só que ninguém preparou esse cara para ir para a faculdade, para encontrar com o ateísta, para encontrar com a feminista, para encontrar... Ele não preparou. Então, assim, eu acho que a igreja pecou muito em ficar olhando apenas para o que ela achava que era poder, que era mover e etc. E não estruturou dentro da igreja as pessoas para falarem de religião, de cultura, de contracultura, de política, de educação. Então, durante muito tempo, a gente viu os cristãos, inclusive, não se posicionarem politicamente. Não vamos falar de política, porque política não é de Deus e etc. Exatamente. Então, eu acho que toda essa estrutura, né, que foi formada durante muito tempo e que agora a gente começa a ver alguma mudança, né? A gente começa a ver pastores se posicionarem politicamente e publicamente sobre o pecado, sobre a corrupção e etc. Muito recentemente, pastor. A gente não via isso. As pessoas não queriam se expor. E eu acho que isso acabou gerando a geração jovem cristã de forma fraca. Porque é exatamente isso. O que ela gosta? Do retiro, do encontro, né? Do como é que eles falam? Do louvorzão e etc. Mas na hora de você ir para a palavra de Deus, né? E na hora de você confrontar, e na hora de você apontar, essas pessoas não têm estrutura nem para ouvir um não. Porque já teve a sua educação terceirizada, né? Em casa, já vive um sistema greco-romano de recompensa, né? Então, a pessoa ela já vai com essa cabeça, ela não tem a cabeça do Deus dela, que é o Deus que tem uma cultura judaica, né? De reino, aonde o rei te dá aquilo que você precisa, e não você ganha por merecimento. E não olha que, tudo isso foi durante anos trabalhado. Então, a pessoa chega fraca, ela não tem argumento. E para não parecer fora da turma, fora da tribo, ela acaba aceitando. Quando ela vê, ela já está tão perdida que ela não tem mais para onde ir. E aí, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente. Falei para o senhor de como essa estrutura marxista fala de Deus. Juliana, eu posso comentar o que você falou? Sim. O que você falou é tão verdade, é verdade a meu respeito.
os pastores, eles foram enganados. Eu lembro que no começo do meu ministério, eu acreditava que ensinar sobre política era algo sujo. Eu fui enganado. E, como você falou, o governo de Deus deve influenciar em todas as áreas da nossa existência. Mas nós fomos ensinados da seguinte maneira: a salvação é uma caixinha, está aqui. Aí é Jesus. Trabalho, maternidade, política é outra caixinha. E aí a fé cristã não chega ali. Então, por exemplo, na minha igreja, a gente é proibido, nós somos em 4 igrejas, é proibido trazer um político aqui e a gente apoiar um candidato. Por que é proibido? Para que as pessoas se sintam seguras de que quando eu for falar de política, eu estou realmente expressando a minha opinião e não querendo algum interesse. Um saco de cimento, um terreno, seja lá qualquer coisa. Mas, justamente por isso, por essa omissão, e virou um dogma isso. Política e religião não se mistura. E isso foi um dogma tão encalacrado que quando eu acho que há uns 6, 7 anos, eu fui ensinar sobre socialismo na minha igreja. Por quê? Porque o socialismo, eu havia percebido que ele era um ídolo, ele é uma religião. Eles dizem que o socialismo é contra a religião, ele é uma religião. Ele é uma religião. Ele é uma religião. E, na minha opinião, se nos dias de Baal, nos dias de Elias, o inimigo era Baal, o ídolo a ser combatido era Baal, nos nossos dias é o marxismo, é o comunismo, é a esquerda. É o maior inimigo, na minha opinião, da igreja. E então, eu fiz uma série, isso há uns 7 anos atrás. Há uns 7 anos aqui na minha igreja. Quase apanhei aqui da minha igreja. Quase apanhei. O povo tá doido, o pastor ficou louco. Que isso? Ok, depois de anos, levou anos para o povo entender. Não, era isso. Como assim? A fé cristã não chega na urna? Não, peraí, se eu não aprendo política na igreja, através da minha fé, vou aprender com quem? Com um professor materialista, ateu, marxista, que odeia a minha fé. Humanista, que odeia a minha fé. E os pais não veem isso com naturalidade. Veem isso com naturalidade. E aí, tá lá, a criança. Qual é a base da criança? Na igreja, em muitas igrejas. Salinha, 30 minutos de salinha, domingo à noite. Segunda a sexta. Doutrinada o tempo inteiro. Então, imagina o seguinte. Imagina que você morasse lá na Palestina, na época que o Império Romano dominava. E dominava sobre os judeus. E aí você envia o seu filho para uma escola romana durante 15 anos. E todo o ensinamento que ele recebe é ensinamento romano, sendo você judeu. De segunda a sexta, quase o dia todo. Com amiguinhos romanos, cultura romana, professor romano. Quando o menino chega aos 15 anos, você fica surpreso. Você é judeu. Nossa, o que aconteceu? Por que o meu menino está se comportando como um romano? Eu me lembro, Juliana, de estar numa reunião de pastores, só pastores que eu respeitava muito, que eu acredito que eram extremamente sinceros na fé deles, não eram pilantras. E aí, de repente, eles começavam a falar dos filhos. Um filho era gay. O outro filho havia abandonado a igreja. O outro filho tinha acabado de voltar da balada. Todos, assim, homens de Deus, eu acreditava. Mas o que eles fizeram? Eles terceirizaram, como você disse, a educação dos filhos, a escola, e totalmente terceirizada. Totalmente terceirizada. O ensino religioso é uma coisa, política são coisas separadas. Então, por isso, eles perderam os filhos. Por isso, a igreja perdeu muitas pessoas. Justamente por conta disso que você falou. A igreja abdicou de ensinar outras coisas. Houve um calvinista muito famoso, chamado Abraham Kuyper. Ele disse o seguinte: não há 1 centímetro quadrado do mundo que Jesus Cristo não diga, é meu. A cultura é minha, a política é minha. Como você disse, Harvard foi fundada por pastores protestantes. O lema de Harvard era conhecer a Deus. Era o lema deles. Ou seja, então eles entendiam que a universidade era o lugar de conhecer. Claro, se a universidade é o lugar de obter conhecimento, como entender biologia sem entender o Criador? Mas é exatamente o oposto disso que os pais cristãos hoje pensam. Eles acham que é possível fazer essa separação. Não, o conhecimento secular, existe conhecimento secular, que é o da escola, de biologia, e existe o conhecimento religioso de domingo à noite. Isso não existe.
Isso não existe. A fé cristã abraça tudo, deve abraçar tudo, né? Sim, porque senão a gente perde. Se eu chego, eu sou cristã só na igreja, e em todas as outras áreas eu me submeto ao secularismo, eu não estou evoluindo nada, eu não estou Exato. governando nada, né? E eu acho que isso fez com que, sim, durante muito tempo, até o povo cristão vivesse na ignorância. Mas o que mais me assusta, pastor, é que assim. Na minha época de menina, eu até já falei isso em live, eu era uma menina muito masculinizada, né? Então, as minhas brincadeiras mais gostosas eram com meu irmão mais novo, 3 anos mais novo, então eu gostava de carrinho de rolimã, de empinar pipa, bolinha de gude, correr, subir em árvore. Eu gostava mais disso do que das brincadeiras de menina. Então, minha mãe me dava lá uma Barbie com cabelo comprido, eu ia e tosava o cabelo dela curtinho, tal, falava que ela ia andar de skate e etc. Não gostava de pentear o cabelo. Minha mãe falava, Juliana, tem dó de você mesmo, pentear esse cabelo. Eu falava, eu não preciso de cabelo, porque quando eu crescer vou ser menino. Queria servir o exército. Então, eu tinha essa série de comportamentos desde uns 7 anos, mais ou menos. Por quê? Porque eu achava muito mais legal essa convivência que eu tinha com o meu irmão mais novo, né? De brincar e etc. Quando eu fiz uns 13 anos e meio, mais ou menos, as minhas amigas da escola me chamaram para uma festa e elas falaram: Ah, mas a gente vai te arrumar, porque você tipo, se arruma muito mal, né? Os camisetão e etc. Era muito moleque mesmo. E aí elas me arrumaram, me colocaram vestido, me maquiaram. Aí eu falei: Nossa, eu pareço uma menina mesmo, né? E vi que os meninos olhavam para mim, e bem na adolescência, que a gente começa a ter os hormônios, etc. E aí ele comecei a achar legal ser menina. E daí, naturalmente, isso foi mudando, né? A ponto de depois a minha mãe falar assim, nossa, Juliana, tu é tão vaidosa que todas as tuas amigas que vem pra cá, tu quer arrumar o cabelo, tu quer fazer isso, fazer aquilo também. Você não é vaidosa só pra você, é vaidosa para os outros também. E isso mudou, ou seja, foi mesmo uma fase, porque a criança por si só, ela não tem essa conexão, né? Do realmente feminino e masculino, ela realmente tem um pouco de dificuldade, pelo menos naquela época, por não haver esse apelo que existe hoje, né? De descer goela abaixo, eu pude me resolver sozinha, entende? Então, o que eu quero dizer aqui? Se eu fosse a Juliana vivendo hoje, né? Com certeza, a Juliana já ia ser taxada ali com 7 anos de idade e com 10, então, eu ia falar, não, vamos dar hormônio para essa menina, porque ela não é menina, né? Desculpa. Então, eu estou querendo dizer que, assim, hoje a gente tem uma sociedade que foi doutrinada, né, com valores que não são os valores judaicos cristãos, muito pelo contrário. Tudo que é valor judaico-cristão parece que tem que ser banido da sociedade. E, em contrapartida, eles trabalharam tão bem esses anos todos, né? Trazendo o que eles pensam a respeito de sexualidade, a respeito de casamento, a respeito de cristianismo, a respeito de política. Eles vieram trazendo. A ponto de hoje, uma criança de 10 anos já saber que existe um não sei quem que é menina, mas não é menino, um menino que é menina, e etc. E toda essa confusão. Então, eu acredito que a igreja dormiu tanto tempo, mas dormiu tanto, que ela deixou o inimigo vir e fazer a festa do jeito que queria e como queria. Aí agora, os pais que estão com seus filhos aí com 10, 12 anos, mas que já estão numa geração do videogame, do desenho, que quem ensina é o desenho, quem ensina é a escola, quem ensina é o videogame, tudo é entretenimento. Fala, mas o que eu fiz? Você só me ensinou o que deveria ensinar, porque hoje, não criticando as escolinhas da igreja, tá? Eu acho que você tem que sempre ter a forma de comunicar mais fácil para as crianças a palavra de Deus. Também acho. Mas eu fui uma criança, por exemplo, que as histórias que eu ouvia eram um LP.
desse tamanho das histórias da Bíblia. E com 10 anos, eu já devia ter lido a Bíblia umas 2 vezes, tá? E hoje você pega os cristãos, tá? Eu aconselhei durante muito tempo, e inclusive só mulheres, e aí a pessoa sentava na minha frente: quantos anos você tem de convertida? Ah, eu tenho 7 anos. Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Nunca. Quantas vezes você leu os 4 evangelhos de ponta a ponta? Nunca. Quando você lê o novo... Então você vê que assim, é um cristão, né? Que ser cristão é ser como Cristo, né? Então ele abraça o título, mas não abraça a missão. Porque... E ele está educando um outro ser, né? Se ele não tem nem para ele, né? Como que um cego vai guiar outro cego? Então eu estou criando alguém, só que nem eu tenho esses fundamentos, porque eu entrei na era já que eu só, assim, eu chego no YouTube então e eu procuro aquele pastor que só fala de autoajuda. Eu procuro aquele pastor que só fala de coaching, porque eu não quero ouvir o pastor que confronta o pecado. Eu não quero Exato. ouvir o pastor que vai trabalhar a pregação dele baseado naquilo que a palavra de Deus está falando. Então, nós, cristãos, em primeiro lugar, cometemos esse erro, né? Não colocamos a palavra de Deus no nosso coração da forma que deveríamos, não educamos da forma que deveríamos, e aí, por consequência, a gente tem hoje uma geração que não sabe nem o que é isso, né? Porque a gente ensina pelo exemplo e ele não vê o pai fazer. Eu já atendi filha de pastor que falava assim: olha, eu só vejo meu pai lendo a Bíblia no domingo, que é o dia que ele tem que trazer a palavra. E durante a semana, a minha casa é um caos. Então, assim, mas assim, pastor, cabelo raspado, todo, assim, já naquela geração, assim, revolt, sabe? Não sei quantas tatuagens, pista, tal. Falei assim, o meu pai é crente só aqui, entendeu? Lá em casa, o pau quebra. Então, é uma geração que vem desestruturada, gerando outra geração mais desestruturada ainda. E aí, na hora que aparece esse problema do... Ai, meu filho com 11 anos está com depressão. Meu filho com 11 anos está se mutilando, né? A gente tem a geração agora que se corta. Meu filho com 11 anos está com um distúrbio alimentar, né? Eu sempre falo, que todo mundo fala do beberrão, mas ninguém fala do comilão, né? Que tem o mesmo peso, inclusive. Meu filho está com distúrbio alimentar e etc. Essa pessoa, ela, inclusive, não consegue entender que aquele filho é resultado do que ela criou, do que ela gerou. Então, a gente tem uma geração muito sem alicerce, muito sem base, e gerando outra geração que, assim, se os jovens que nós temos hoje não estão preparados para debater com um esquerdista, porque nem ele tem certeza dos valores dele, para conversar com uma feminista e dizer assim: eu trabalho, eu tenho a minha carreira, mas eu sou feminina e não feminista. Não, não, eu não quero ser igual ao homem. Eu não sou igual a ele, né? Ele tem o papel dele e eu tenho o meu. Então, assim, até isso, assim, você chegar e se posicionar, você precisa ter os seus valores muito bem estruturados dentro de você. E a nossa geração não tem. Na verdade, se ele estiver numa roda, e eu já conversei com algumas amigas que estudam psicologia hoje, estão fazendo faculdade hoje de psicologia, se tem ela e mais 10 cristãos, e ela não fala nada, nenhum deles fala nada, entende? Se ela não se posicionar, se ela posicionar, talvez eles apoiem, mas se ela não falar nada, eles ficam assim, ó, boquinha de siri, porque é o quê? Uma geração que não quer o confronto. Não quer o confronto, ele quer a sala de estar. E a gente sabe que o reino de Deus não é a sala de estar. Então, eu vejo muito, muito isso quando a gente fala, inclusive, de tudo o que essa cultura trouxe, né? Você vê que hoje você não tem música mais, você tem poluição sonora. Hoje você não tem mais livro, você tem pornografia escrita. É uma série de coisas que foram destruídas ao longo dos anos, né? E quando a gente olha para essa geração, a gente fala: o que a gente tem que fazer? Né? O que
precisa ser feito? O fundamento, né? Eles estão assim porque eles não têm o fundamento. E talvez os pais deles também não tenham o fundamento. Não Porque tem, viveu exatamente. nessa geração de oba-oba, nessa geração de que, assim, eu não vou confrontar o pecado, senão eu vou perder a membresia. Eu não vou falar disso porque eu sei que, inclusive, o fulano, que é o maior dizimista da igreja, está nesse pecado. Então, se eu falar disso, eu vou perdê-lo. Então, é um evangelho para agradar os Uhum, outros, mas que não agrada exato. primeiramente a Deus e que gera cristãos completamente fracos, que não têm certeza daquilo que eles dizem que creem, né? Porque Exatamente. você vai ver que a pessoa tem fé mesmo, é como o senhor disse da situação difícil que o senhor passou. Na hora que a pessoa está no meio do fogo, é na hora que a pessoa está no meio do fogo que você vê que ela tem fé. Porque a Bíblia diz que se a gente se mostrar fraco no dia ruim, já deu um meio ruim. Eu lembro de vezes que eu estava em tanto confronto que eu tentava falar, ai Deus, me tira dessa. E ele foi bem específico, assim, Deus sempre foi muito direto comigo. E ele falou assim para mim, se você não está aguentando correr nem com com os homens, como que você vai correr com os cavalos? Vai lá na Uhum, palavra de Deus. Está escrito uhum, isso, né? Se você uhum, não aguenta uhum. correr nem com os homens, como é que você vai correr com os cavalos? Em outras palavras, se você não acredita nem para você, como é que Exato. você quer que outra pessoa É, acredite? Né? é como você falou sobre fundamento. Esses dias, um pastor famosíssimo no Brasil, ele disse o seguinte: não, eu não tenho ortodoxia. Ortodoxia é um termo, né, para definir o que é ensino correto. Não, eu não tenho. Aí ele chegou até a dizer que nem Paulo tinha ortodoxia. Ou seja, nem Paulo tinha ensino correto. Mas ele disse assim: a única coisa que eu sei é o amor. É só isso. Então, isso é dito com outras palavras, do tipo: para de discutir doutrina, vamos apenas amar. Mas é impossível. É impossível. E aqui tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre fundamento. Para de discutir doutrina, vamos apenas amar. Tá bom. Uma feminista diz que, em nome do amor, ela vai matar o bebê que está dentro dela. E aí? Não vamos discutir, então? Uhum. Ou seja, a gente tem que discutir o que é amor. Em Uhum. nome do amor, já tem gente falando que um adulto pode manter relação sexual com uma criança. Então, Sim. ou seja, tá vendo? Não tem como, a gente precisa definir. A gente precisa definir as coisas. Então, é Uhum. justamente esse papinho. Aí eles pegam lá o não julgueis de Jesus, distorcem. Para quê? Eu, por exemplo, eu sou um pastor, eu venho e falo, olha, para mim a grama é verde. Aí o outro pastor vem e fala, não, a grama é rosa. Aí o cristão moderno diz assim, gente, para de brigar. Cada um tem a sua verdade. Gente, isso é papo de artista maconheiro da Rede Globo. Como assim cada um tem a sua verdade? Se eu falo que a grama é verde e o outro fala que a grama é rosa, só tem uma resposta, alguém está errado. Só Uhum. que, mas mas e o medo da gente brigar? E o Uhum. medo de discutir? Mas são essas ideias firmes que nos sustentam. Agora, se eu não posso discutir, desenvolver uma crença sólida, se tudo é verdade, nada é verdade. Então, é claro que isso influencia nessas pessoas. Elas não têm fundamento. Elas não têm nenhuma base sobre a qual elas vão edificar o seu casamento, a sua vida, porque se elas creem em tudo, tudo pode estar certo, tudo Uhum. também pode estar errado. Então, eu acredito muito nisso Sim. também. Sim. E eu acredito, pastor, ainda que se a igreja não acordar para esse atual momento, porque assim, a gente tem milhões de denominações, né? E a gente vê pouquíssimas, eu acho que não dá 1% de denominações que estão se posicionando com duas coisas. Primeiro, com a palavra de Deus, o evangelho puro e simples. E segundo, se posicionando nas outras esferas da sociedade, né? Na Uhum. educação, na política, na religião e Exato, etc. exato. Uhum. Se nós, como igrejas, não corremos atrás desse prejuízo, que ele já vem arrastando gerações, arrastando os nossos jovens, desculpa, a geração de Uhum. hoje, ela não aceita o não porque é não e o sim porque é sim. Ela quer saber o porquê que Exatamente. é. Então, e essas pessoas, às vezes, não têm nem base para falar disso. Porque nem ela está convicta daquilo que ela está falando. Então, Exato, se nós, como exato. igreja, não acordarmos e corremos atrás do prejuízo, como nação mesmo, né? Como igreja de Cristo,
a gente vai ter uma geração que qualquer vento a leva. Eu acredito que hoje a Exato. gente já está assim, né? Qualquer Exato. moda que vem, essa geração abraça. E aí a gente Uhum. vê dentro da igreja pessoas que desde cedo fazem tudo por aparência, mas nas costas está fazendo tudo o que os pais não sabem. Já tive aconselhamentos assim que dá vontade de chorar, porque o menino estava É. no altar já, porque era filho do pastor, já estava quase sendo ungido diácono, sabe? Tocando no louvor, etc. E quando você ia ouvir a vida desse menino, assim, ele não sabia nem quem era Jesus na hora do Brasil. Exato. E dirá quem Juliana, era isso. ele. Aham. Então, eu acredito que se nós, como igreja, não nos mexermos, não Uhum. acordarmos para entender que precisamos estar em todas as esferas, porque se nós não tivermos uma fé saudável, jamais teremos emoções saudáveis, Uhum. jamais, se nós não tivermos fundamento, jamais conseguiremos passar isso para outra pessoa, nós vamos declinar cada vez Exato. mais. Eu posso dar um exemplo? É o que eu tenho tentado fazer aqui na minha igreja. Por exemplo, né, eu acabei de terminar uma série sobre esquerdismo, Uhum. onde eu falei que inúmeras crenças que os cristãos professam, crentes de que são crenças cristãs, são valores esquerdistas, Sim. que eles nem sabem. Por Uhum. exemplo, o feminismo, o próprio feminismo. Mulheres na igreja são totalmente feministas e nem sabem. Então, Uhum. eu fiz uma série sobre isso, e não apenas uma série, eu estou sempre falando. Então, na minha igreja, a gente aqui, muitas famílias praticam o homeschooling. Muitas famílias, a minha família inclusive. Aí a gente tem todo um grupo de apoio para todo mundo, tanto aqueles que praticam homeschooling quanto aqueles que não praticam. Aí Uhum. durante a semana tem o que a gente chama, o que classical Conversation, não sei se você já ouviu falar. É um grupo que ajuda, apoia pais que praticam homeschooling. Uma vez por mês eu me reúno com esses pais, qualquer pai, tanto os pais que praticam homeschooling, quanto os pais que os filhos estão nas escolas. Uhum. E aí eu me reúno com eles para ensinar política, filosofia, história, enfim, ensinar tudo mesmo, tudo mesmo.